Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Estamos mais uma vez aqui. Para aqueles que me conhecem, né? Douglas Cavalcante, ou os que não conhecem também, né? Meu nome é Douglas Cavalcante. Sou pastor Douglas Cavalcante também, é o nome que eu utilizo, mediante os trabalhos que eu venho desenvolvendo durante muitos anos. Sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, já chegando aí no final de 2018 aí. Ontem mesmo fui na editora com a minha esposa, que ela é coautora, Eleusa Cristina. Fomos lá fechar já tudo com a editora a respeito do terceiro volume, que a quantidade de páginas vai ser muito maior do que o primeiro e o segundo, é claro. E vamos fechar ali o ciclo de inúmeros fenômenos que nós vivemos após a partida de nossos dois filhos, o Vitor Miguel e a Vitória Cristina, em 2015. Graças a Deus temos inúmeros relatos dentro do livro, tá? Do terceiro também, o primeiro tem, o segundo tem, de pessoas que viveram experiências parecidas com a nossa. O legal é isso, né? O importante é isso. E muitas pessoas que se identificaram com o livro, por não só ter vivido coisas iguais, mas por ter a mente aberta e ter entendido o que é a Terra, por que nós estamos aqui, por que chega a geração, por que sai geração o tempo todo. Né? Por exemplo, já hoje é dia, se eu não me engano, 4 de dezembro. 4 de dezembro não, hoje é dia 5 de dezembro? Deixa eu ver aqui. Que dia é hoje? Hoje é 4 de dezembro, isso aí. Hoje é 4 de dezembro, né? De 2018. De repente você esteja até assistindo esse vídeo aí em 2050, 2080. Um detalhe importante que tem muito internauta tem percebido, tem entrado em contato comigo e falou: pastor, eu fico impressionado a garantia que o senhor fala, que o senhor dá, né, dos outros anos futuros que estão chegando, né? Mediante a conexão que você tem com o mundo espiritual, né, papai permite que a gente tenha essa conexão e também nos revela, nos mostra muita coisa, como eu já falei em muitos vídeos, coisas que iam acontecer, né? Tem pessoas que foram avaliando os nossos vídeos, os meus vídeos, e foram vendo também um grau de evolução. Mas mediante o que? A conexão que você tem com o mundo espiritual, papai permite que você tenha acesso a muitas informações. Tá me entendendo? Então eu falo com garantia porque você realmente vai ver gente chegar, gente sair, até chegar o seu dia de ir embora. Assim foi com seu bisavô, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, que já foram, né? Os que estão aí, graças a Deus. Mas os que já foram, e você chegou. E aí vem os filhos, e vem os netos. Uns não têm filhos, uns vivem sozinhos. Cada um vem com um propósito a esse mundo. Mas nós não somos daqui, está claro. Então hoje eu queria compartilhar com você o assunto que é: a pastora morre enquanto cantava em culto. Deus é bom, disse ao partir. Quer dizer, na hora que ela partiu, ela disse: Deus é bom, partiu. Deus é bom, irmão. A misericórdia de Deus dura para sempre, para sempre, tá? A misericórdia de Deus é infinita. Não existe esse negócio de condenação eterna, tá? Deus, ele vai salvar a todos, porque ele é Pai. Agora, isso é um processo e é independente de cada um também. Por exemplo, tem pessoa que sofre, eu conheço pessoas assim. Sofreu no primeiro casamento, aí separa da mulher, vai para o segundo. Aí sofre no segundo, aí separa e vai para o terceiro. Aí chega um momento, fica até sozinha, achando tipo assim: vou encontrar a mulher perfeita ou o marido perfeito. Não existe perfeição neste mundo e no corpo físico. Não existe. Aí eu estou falando pelas experiências que eu tive, que eu via, Deus permitiu que eu visse que o corpo físico é um, o corpo espiritual é outro, não tem nada a ver. É como se fosse óleo. Você já botou um óleo dentro de um copo d'água? Você vê que os dois estão juntos, mas não se misturam, mas estão juntos. Mas estão separados ao mesmo tempo. Deus é tão perfeito, ele é tão perfeito, que ele não permitiu que o corpo espiritual, que no caso é o espírito, ou o ser, ao qual algumas filosofias, religiões falam,
se acoplassem dentro do corpo físico. Deus é tão perfeito que não permitiu isso. Mas ele sente e sabe, tá me entendendo? Tudo que acontece, que no caso se fala corpo, alma e espírito, que é a alma, ela sabe tudo, mas o que a alma sente, que são os sentimentos, os pensamentos, né? A ignorância, a soberba, tudo isso está acoplado na alma, mas não afeta o espírito. Não afeta, e Deus permitiu que eu visse isso tudo em minhas experiências quando eu me vi fora do corpo. Foram 8 vezes lúcido, né? Então o que eu quero compartilhar com você, que essa pastora aqui, né, ela morreu enquanto cantava, né? Deus é bom, mas independente se é pastor ou se é fulano de religião A, religião B, se é um bom samaritano ou uma boa samaritana, vamos se dizer assim, uma pessoa de bem, que é uma pessoa de luz, poxa, com certeza está num lugar maravilhoso, iluminado, né? Por exemplo, a minha filha, com 15 anos, ela partiu. Até hoje, eu não paro de ter sonhos com ela no mundo espiritual, ela sempre me levando em lugares lindos, maravilhosos. Aí, de repente, você até pensa assim, mas isso é coisa da sua cabeça. Se é coisa da minha cabeça, então por que a mãe dela, que pensa mais do que eu, por exemplo, não tem esses sonhos? Então não tem lógica. Então é questão de parar para analisar, como já teve várias pessoas que já me procuraram, inclusive o Celso, que estuda sobre isso há mais de 30 anos, ele falou para mim, pastor, o que acontece é o seguinte, existe um propósito entre o senhor e sua filha, que Deus permitiu, para que através do senhor o senhor trouxesse um acalento a nós que estamos aqui em aflições, tribulações, mostrando que existe um paraíso, que existe um lugar maravilhoso. E o propósito é com o Senhor, não com a sua esposa. Está me entendendo? Deus trabalha com um propósito. E nós, cada um tem um propósito. Salomão fala isso bem claro em Eclesiastes, né? Então a pastora, ela cantava, né? Saiu no jornal JM Notícia, um jornal muito conhecido, tá? E vamos ver aqui. Se eu baixo aqui, tá chegando mais notícia aqui do jornal, e chega. Mas um caso de um líder evangélico que partiu para o Senhor, né? O jornal botou aqui. Enquanto ministrava no altar, aconteceu no país, né? A cantora e pastora evangélica Vera Lúcia morreu enquanto fazia pregação para os fiéis em uma igreja em Campo Grande no último domingo. Essa fisionomia não é estranha para mim não, porque eu sou daqui de Campo Grande, né? Dia 2 agora, aí foi dia 2 isso. Deus recolheu a minha amada esposa missionária, o pastor dizendo aqui, relatando agora. E cantora Vera Lúcia Evangelista. Tá difícil de entender. Olha o que o pastor falou. Tá difícil de entender, irmãos. Isso acontece com todo mundo. Como acabei de falar no início, já chegaram no planeta mais de 130 milhões. O planeta Terra é uma passagem. Isso é fato. Não fica desenhando um arrebatamento que apareceu na Record, essas coisas aí. Isso daí é só ficção. Isso daí é uma visão humana. Melhor dizendo, uma visão humana. A visão real, o fato real, a gente tem que aceitar. Deus é justo. Tá? Deus é justo. Eu já calei vários teólogos e escatologistas mostrando a lógica ali, ó. Senão, a gente vai estar colocando o Criador, o nosso Pai, como injusto, como infiel. Se todos morreram, que já partiram, nós também passaremos pela morte física. Quando Paulo relata aquilo, Paulo estava num momento de perseguição, aflição, e ele relata a nós, ele estava mandando uma carta à igreja. Se eu não me engano foi de Tessalonicense, estava mandando uma carta e falando para a igreja, e nós que estivermos vivos, quer dizer, foi um relato de Paulo. A gente vê na Bíblia que a passagem que é o homem falando, não é Deus, como Jó. Jó, quando teve um momento de aflição e tribulação, ele fala, e Deus me deu e Deus me tomou. Eu recebi um contato de um pastor lá de fora, ele falou, olha, varão, eu agradeço a Deus por você ter aberto as minhas vistas, né, para isso. Mas não foi eu não, é o próprio Deus que revela, eu sou só um instrumento.
Ele falou, há anos que eu leio a Bíblia, eu nunca reparei essas coisas. Que realmente há passagens ali que você vê que foi o homem que, no momento de aflição, de perseguição, né? Por exemplo, no momento de alegria, cometeu atos errados, em vez de fazer de um jeito, fez de outro, né? Então a gente observa que o homem, por exemplo, o momento a gente vê lá de Abraão, né, com a esposa dele, aquela ansiedade de ter um filho, ele usa quem? A escrava dele, a própria esposa, pede para ele ter relação com a escrava. Depois criou toda aquela divisão. Então você vê que foi o homem. E tá aí hoje a confusão que tá lá no Oriente Médio, por causa de quê? Divisão de famílias. O Isaac, né? E se eu não me engano foi Isaac... Foi Isaac... Não foi Jacó e Esaú, não. Foi Isaac e o irmão de Isaac, me esqueci o nome agora. Né? Mas você vê que ali foi o homem que agiu. Se você buscar, né, você vai ver no sentido da palavra que foi o homem. Deus não mandou nada. Tá me entendendo? Então a mesma coisa é o arrebatamento. O arrebatamento que Paulo citou, você observa que só Paulo falou dessa forma. Na visão dele, no momento de perseguição, né, de aflição, de pressão, ele foi e escreveu para a igreja. Mas se você for olhar o fato e a lógica, ué, cadê a lógica? Cadê o fato? Deus está sendo injusto, então os outros morrem. Davi, por exemplo, já relata que todos temos que passar pela morte. Salomão relata bem claro, o pó tem que voltar à terra, porque é dela que ele veio. E o espírito tem que voltar a Deus. O rei Salomão, que é considerado, muitos sabem, como um dos homens mais sábios de toda a história da Bíblia e do mundo. Salomão, ele avaliava tudo dentro da lógica, ele olhava as coisas dentro dos fatos. Então o pastor aqui, ele falou uma coisa que aconteceu e vai continuar acontecendo, não tem como fugir disso. Aí a pessoa cria uma zona de conforto e fala, fim do mundo, porque o mundo está acabando. Pessoal, se está chegando geração nova, não tem fim do mundo. São as gerações que vai constituir o século 22, 23 e assim por diante. É a passagem. Mas vamos lá. Né? Então o pastor diz que está difícil de entender. Então, já está explicado. Ela deu o tempo dela aqui, terminou o tempo dela, você sabe a hora que vai chegar e que vai sair. Tá me entendendo? Aliás, a hora que vai chegar. A hora que vai sair, alguns têm a percepção próxima, tá? Como eu já relatei inúmeros testemunhos que eu recebi de pessoas que tiveram parentes que se despediram antes do tempo, falaram, ó, cuida da casa, cuida da família, inúmeros relatos, tá? Então não tem como fugir disso. Vamos lá. A alma está despedaçada. Mas quer dizer, o pastor relatando aqui, a minha alma está despedaçada. Mas a gente sabe que lá no céu ela está descansando com o Senhor Jesus. Descansando não é dormindo, tá? Descansando significa chega de tribulação, terminou a tribulação, veio para cá, cumpriu a missão, tormento, opa, chega, agora chega, tá me entendendo? Passou o tempo dela que tinha que passar, cumpriu o que tinha que cumprir, agora está no lugar onde o amor é em comum, a paz é em comum. Eu relato isso em alguns vídeos, né, que Deus permitiu em experiências minhas de arrebatamento, eu ter essa percepção, essa lucidez de sentir a diferença daqui, do plano físico para um plano extrafísico, que no caso é o mundo espiritual, que as religiões utilizam o nome. Eu percebi isso lúcido. Não fui o único, tá? Existem milhões de casos, bilhões eu não sei, mas milhões já existem, eu já estive pesquisando aqui, tá? A ciência, se você não sabe, está investigando isso. Pessoas estão tendo experiência em cirurgia de se ver fora do corpo, de visitar o mundo espiritual e voltar depois e contar o que viu do lado de lá, tá? São milhões de casos, que no caso chama-se EQM,
experiência de quase morte, e é o testemunho para mim, que é o mais forte que existe, tá? E fiel, não que os outros não sejam, porque eu tive, uns dizem que eu tive um parecido com uma EQM, ou uma EQM. Eu não me vi, eu parecia que estava morto quando eu me vi, tá? Mas esses casos que eu estou falando são comprovados cientificamente, clinicamente, que a pessoa morreu e não tinha como voltar, mas voltou, tá? E conta que viu do lado de lá. Experiência de quase morte. Você pesquisar aí no YouTube, nos sites de busca, e você vai ver, são mais de 100 milhões de casos. Então não tem nem o que discutir. Fosse um ou dois, isso é coisa da cabeça, não. E outra, quando as pessoas voltam a maioria com um talento diferente. Talento de pintar, de escrever. Eu voltei com o talento de escrever, porque eu não gosto de escrever. Eu não gosto de escrever, quem me conhece sabe disso, minha esposa sabe disso. Eu não gosto de ler, eu gosto de audiobook ou videobook. Eu não gosto de escrever nem de ler. E, no entanto, estou lançando o terceiro livro, que eu escrevi, minha esposa só ajudou a corrigir. Tá me entendendo? Então eu voltei com esse talento, né? Nessas experiências. E a gente descobre que o mundo real é lá. Aqui não é o mundo real. Aí você entende por que morre aqui. Tudo morre aqui, já reparou? Cachorro morre, tudo que é natural. Planta morre, ser humano morre, porque nós não somos daqui. Mas o corpo sente tudo daqui, porque daqui ele é. Por isso que ele tem que ficar aqui. O corpo espiritual tem que voltar. Isso aqui é só um veículo, né? Por isso que um dia desse entrevistaram o Jim Carrey, nos Estados Unidos, e ele teve a lucidez disso. Ele está pesquisando, estudando sobre isso. Aquele ator famoso que fez o filme do Máscara e tantos outros filmes, né? Que ele é comediante, filme de comédia. Entrevistaram, e na entrevista ele fala, tudo isso aqui é ilusão. Ele me lembrou o rei Salomão. E ele fala, eu não sou o Jim Carrey, eu estou como Jim Carrey. E a repórter olha assim para ele. O que ele falou eu percebi lúcido em 2016. Nós já estamos entrando em 2019. Tá me entendendo? E aos poucos eu estou soltando em alguns vídeos e nos livros algumas coisas que eu percebi. Tá me entendendo? E nisso você vai buscando e você vai encontrando a resposta cada vez mais. Um outro detalhe importante falar, que alguns irmãos têm me perguntado, é o seguinte, pastor, mas o que a Bíblia diz, né? Eu falei, o que a Bíblia diz, ela falou para a época dela, os tempos estão passando. E falou algumas coisas para a época de hoje, mas não tudo. Existem coisas que ficaram lá, existem coisas que estão acontecendo agora, existem coisas que ainda vão acontecer, mas está tudo no controle. Tudo no controle. Deus é perfeito, tá? Deus é perfeito. Mas vamos lá. O pastor evangelista Claudionor, né, o esposo dela. Um fato interessante, um sonho realizado. Interessante, relatado pelo esposo da cantora, evangelista Claudionor, é que o que aconteceu era um sonho que ela tinha e orava a Deus por isso. Ela gritou, Deus é bom, e caiu já em óbito. Olha só. Ela gritou, Deus é bom, e bum, caiu em óbito. Já estava no propósito. Esse era o propósito. Era o término da missão dela, acabou. Tá me entendendo? Deus tomou ela para si, tá? Ainda entristecido pela perda, o evangelista disse que o Senhor realizou um sonho que ela tinha. Não é que Deus tomou, é porque já estava no propósito. Já tinha um propósito, tá? Cada um de nós vem com um propósito. Na mesma rede social, amigos apontaram que Vera Lúcia sofreu uma parada cardíaca durante o culto. Na página dela, centenas de amigos e fãs lamentaram a perda e pediram a Deus que consolasse a família e a igreja. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira, que foi ontem, dia 3, conforme informações divulgadas pela família. E aqui também tem uma outra notícia de um outro pastor que também foi para a glória, né? Bem, amados, o que eu quero falar com os irmãos, né, que estão assistindo o vídeo, que você vai continuar a ver gente chegando,
E gente saindo até a sua hora. Isso aqui é a passagem do ser. O que nós somos, no outro dia a irmã me perguntou, mas não, vários internautas já me perguntaram, né, como que é o corpo espiritual. Eu entendi por que Paulo caiu do cavalo quando viu Jesus. Porque quando eu estava no mundo espiritual, que eu tive a lucidez de ver inúmeras pessoas, reencontrei minha filha, meu pai, meu irmão, amigos, minha sobrinha, tá? Pessoas que eu nem conhecia aqui, que viveram aqui, que eu não conhecia, tá? No corpo físico. Quando eu tive a lucidez e me vi, tá? O meu corpo não estava do jeito deles, porque eu ainda estou no corpo físico, tá me entendendo? O corpo deles é uma coisa assim gloriosa. Já viu aqueles filmes que você vê Jesus todo iluminado? É muito mais do que aquilo. Muito mais e incomparável. Não tem nem como explicar, né? Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, coisas inefáveis e inexprimíveis, que não tem como falar, é uma coisa maravilhosa, tá me entendendo? O que eu quero passar para você é que você tem que aproveitar o tempo que você está aí, está aqui no mundo físico, no corpo físico também, no mundo físico e no corpo físico, você procurar plantar o amor, paz, sabe? Plantar paciência, deixar o egoísmo de lado. Muita gente ainda está egoísta, sabe? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, o mundo tem que mudar muito ainda. Pessoas de dentro de templos evangélicos, lá dentro é uma coisa, fora é outra. Né? Eu peguei um caso há poucos dias de um amigo que eu nunca esperava, sempre falava com ele, às vezes conversava. Nunca esperava, né, de ver a notícia de que a esposa dele estava esperando ele do lado de fora com uma barra de ferro, para bater nele, e ele, sabe, um preletor, evangelista também, prega em várias igrejas e não estava dando aquele testemunho, quer dizer, e ela ainda falou, ele na igreja é uma coisa, e todo mundo vendo, fora dela é outra, me espanca, faz isso, falei, pelo amor de Deus, como tem que evoluir, melhorar, se lapidar, se aperfeiçoar, tá me entendendo? Então investe no amor, procura viver em paz, né? Seja íntegro, seja honesto, né? Procura ter uma vida boa, né? Vai se aperfeiçoando, melhorando. Eu bebia, não bebo mais, eu xingava, não xingo mais, eu espancava, não espanca mais, né? Fiz agora 20 anos de casado com a minha esposa, fiz não, vou fazer dia 19 de dezembro, mas já comecei a comemorar, né? Fui ver lá o jogo do Mengão lá, o Flamengo acabou perdendo, mas foi bom, conhecemos o Maracanã, né? E a vida continua, pessoal. E eu estou vivendo minha vida, é só eu e ela hoje. Não tem mais a Vitória, não tem mais o Vitor, mas a gente vai vivendo. Não tem aqui no corpo físico. Estão do lado de lá, né? Então o que eu quero falar para você é que isso que você está vendo acontecer vai continuar acontecendo, tá? E você não vai ver fim de um mundo, não. Vai ver o teu fim. No momento e na hora que você deixar o teu corpo, você vai olhar e você vai se ver. Tá me entendendo? E não tem esse negócio de arrebatamento, que vai vir, não. Você vai passar pela morte física. O arrebatamento é quando você passar pela morte física. Aí o teu espírito é retirado. Como foi o caso do mendigo Lázaro. E não tem como fugir disso. Não tente criar algo que você não vai encontrar. Tá me entendendo? Tem que olhar os fatos, olhar a lógica. Existem as leis universais que tem que se manter. O que vai continuar sendo. Não tem como mudar. Então a mensagem que eu quero dizer para você hoje é essa. Que você continue vivendo a vida, amando a vida, né? Procurando andar retamente. Invista na integridade, tá? Dia após dia. Errar, todos nós erramos, somos falhos, mas temos que se aperfeiçoar. Errar o de menos, tem que se aperfeiçoar no dia a dia, se melhorar. Fulano de tal falou isso, falou, não, perdoa ele, perdoa. Perdoa. Quero fazer parte de um reino. Como você quer fazer parte de um reino? Se não perdoa, se não se aperfeiçoa, se não se melhora. Eu quero entrar no paraíso, nas moradas celestiais, eu quero estar num estado de consciência bom, eu quero... Como? Se você não faz por onde? Você tem que fazer por onde? Tem que se modelar dia após dia, para que você possa fazer parte desse reino. Um reino maravilhoso que aguarda aqueles
que tem mérito para fazer parte dele. Então se aperfeiçoe. Não julgue fulano de tal que da religião, não é religião nenhuma. Tiago fala isso, a verdadeira religião é ajudar os necessitados, ficar falando, porque eu sou católico, sou evangélico, sou de Paulo, sou de Apolo. Pelo amor de Deus, vocês são de Cristo, vocês são do amor. Vocês são do amor. A verdadeira religião é amar a Deus e o próximo. Se você amar o próximo, já está amando a Deus, como a você mesmo. Sabe? Ter aquele amor, aquele carinho e vai melhorando. E vai cuidando da natureza, cuidando do plano físico, que está chegando geração nova. Isso tudo Deus está observando. Como está a sua vida aqui na Terra, o que você tem feito. Vai sair daqui deixando qual história, que exemplo. Então não tem como fugir disso. Tá bom? Então tá aí mais um caso aí de uma pastora, uma líder, né, espiritual. E vai vir outros aí que você vai ver. Tá? Parente, não tem como fugir disso. A morte física é fato. Tá, pessoal? Um forte abraço. Tá? Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, pelo planeta Terra, é 21 986 31 6630. Tá? Aqueles que eu posso responder, eu vou respondendo devagarzinho, tá, pessoal? Se eu não responder mais, fui embora. Terminou meu tempo, minha missão aqui. Tá bom? Canal no YouTube, Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Tá bom? Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Morte Física, só para mostrar que a morte é só um vocabulário, né? Lá nos Evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos, Jesus ele fala, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Que Jesus quis dizer que a morte não existe. Tá bom, pessoal? E a página A Vida é para Viver. Gratidão a todos aí, muito obrigado mais uma vez. E a mais um caso dentre milhões que virão por aí. Independente da religião, é budista, é católico, é padre, é médio, tudo vai embora. Tá entendendo? Aqui é a passagem. O que nós temos que fazer é investir no amor. Um forte abraço. Shalom Adonai.